você acorda, e antes de qualquer pensamento claro, já existe um peso. Não é físico, é mais sutil, mais antigo. É a sensação de que você precisa fazer esse dia valer. Como se existir, por si só, não fosse suficiente. Esse vídeo do canal do YouTube chamado Abel Pataca fala sobre a exaustão moderna, sobre como nós nos sentimos cansados, como se estivéssemos correndo ao tempo todo atrás de algo que nós nem sabemos direito o que é, como se nós estivéssemos em dívida com o nosso futuro, enfim, uma combustão de coisas que vão nos esgotando, nos deixando angustiados, sofrendo em uma solidão que a gente não consegue nunca se desvencilhar, e esse vídeo tenta aparentemente trazer uma solução para isso. E então vamos ver o que é que ele tem a dizer. Como se cada ação tivesse que justificar sua presença no mundo. Isso não nasceu com você, foi aprendido. Desde cedo te ensinaram que a vida é algo sério, que você precisa se tornar alguém, que há algo a conquistar e algo a perder. E sem perceber, você aceitou o acordo. Mas olhe com cuidado. O universo não está pedindo nada de você. As estrelas não exigem produtividade. O tempo não cobra desempenho. A existência não faz contratos. E ainda assim, você vive como se estivesse em dívida. Isso é fruto do que o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han chama de sociedade do desempenho, que é algo que a gente já tratou bastante aqui no canal. Inclusive, nós já lemos um livro dele no clube de leitura, Filosofia Cotidiana. E o filósofo fala como nossa sociedade atual, a sociedade contemporânea, ela entrou num ciclo de autocobrança excessiva, que gera o que a gente vê por aí, várias pessoas com burnout, com depressão, com ansiedade, pessoas que não conseguem lidar com a própria vida, com a própria existência, porque a gente fica se cobrando o tempo todo. E o Byung-Chul Han fala que nós substituímos o papel do patrão, do chefe, por um papel que é nosso mesmo. Então, nós mesmos nos cobramos, mesmo quando não temos um chefe do nosso lado, mesmo quando estamos em casa fazendo alguma coisa, não estamos no ambiente de trabalho. Ainda assim, a gente quer produzir, produzir, produzir. E chega um momento em que isso esvazia a gente, né? Isso faz a gente perder toda a nossa energia. Então, é um problema muito sério da nossa geração. Essa é a primeira ilusão. A ideia de que viver precisa ser validado. Alan Watts dizia que tratamos a vida como uma viagem com destino final, quando na verdade ela é música. E música não existe para chegar ao fim. Ela existe para ser tocada. Mas você não está ouvindo. Você está tentando transformar cada nota em resultado. E nisso, perde a melodia. Você acredita que as coisas importam. Seu trabalho, sua imagem, suas conquistas, seu fracasso. Mas pare por um instante e pergunte com honestidade. Importam para quem? O sol não reage ao seu sucesso. O oceano não se move pela sua dor. A existência continua, indiferente. E isso não é crueldade, é liberdade. Interessante essa analogia que ele citou sobre a música. Me lembrou do livro A Náusea, do filósofo Jean-Paul Sartre, em que o protagonista, o Roquentin, ele sente uma angústia muito grande ao perceber que ele é livre, ao perceber a contingência da vida, o fato de que nós somos responsáveis por nossa própria trajetória, que nós somos condenados à liberdade, como Sartre diz. E essa angústia, ela é mitigada nos únicos momentos em que ele ouve uma música de jazz num bar, porque a música de jazz, ela é perfeita, ela tem um início, ela tem um meio, ela tem um fim. Cada nota, ela não está ali por acaso, ela foi escolhida, ela faz parte de um todo, e cada nota leva a um final muito bem estabelecido, né? Então a música, ela é simétrica, ela satisfaz todos os nossos desejos, ela é completa em si mesma, totalmente diferente do que são os humanos, do que somos nós. Nós somos
seres que não nascem para nada, que são jogados aqui no mundo e que precisam se virar com a própria vida, que precisam entender para onde eles querem ir. Então a gente está o tempo todo tateando, sem saber muito bem o que fazer e sendo infeliz por isso, e sofrendo por isso. E a nossa busca é por nos tornarmos uma música, porque aí nós seríamos finalmente completos, só que isso não vai acontecer. Porque se tudo realmente importasse no nível que você imagina, a vida seria insuportável. A verdade é mais silenciosa. A importância é uma construção mental, uma narrativa repetida até parecer real. Jiddu Krishnamurti apontava que o pensamento cria o centro e, a partir dele, cria o problema. Você cria a ideia de eu, e então cria tudo o que ameaça esse eu, e chama isso de vida. Mas isso é conflito. Importância gera tensão, porque tudo o que importa pode ser perdido, e tudo o que pode ser perdido gera medo. O mundo moderno não te deixa em paz. Ele te empurra, sempre mais rápido, sempre mais urgente, sempre mais atrasado. Você precisa produzir, precisa melhorar, precisa otimizar até o descanso. Até o silêncio virou ferramenta, até o lazer virou estratégia. Nada é permitido existir por si só. Tudo precisa servir a alguma coisa. Esse sentimento tem sido cada vez mais comum. A gente tem visto cada vez mais pessoas com burnout, por exemplo. E isso é fruto dessa sociedade do desempenho, da performance. A jornalista Anne Peterson tem um livro chamado Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, em que ela fala que as pessoas... a gente está tão impregnado com essa lógica do trabalho, da performance, da produtividade, que a gente mercantilizou até o hobby. Então, se você gosta de ler, você precisa criar um desafio com metas no Scooby ou qualquer aplicativo. Se você gosta de correr, você precisa ter todo o aparato de corrida necessário, você precisa ter o relógio para contar as calorias, contar os quilômetros, você precisa ter uma garrafa super moderna, você precisa entrar em disputas de corrida. Ninguém mais sabe fazer coisas ociosas, aproveitar o ócio apenas pelo ócio, se dar o direito de ser medíocre, de fazer algo mal feito. Todo mundo quer performar o tempo todo. E aí nós perdemos até a nossa chance de descanso, o nosso momento de lazer, de aproveitar a nossa existência por ela mesma. E nisso, você se perdeu. Robert Adams dizia que o verdadeiro estado natural é quietude. Mas você não conhece mais esse estado. Porque ficar parado parece errado, parece desperdício. Você precisa estar indo para algum lugar, mesmo que esse lugar nunca chegue. Essa é a armadilha. Você não vive mais. Você se prepara para viver. Você acredita que está no controle, mas observe mais de perto. Você escolhe seus pensamentos ou eles surgem? Você controla suas emoções ou reage a elas? Você decidiu nascer ou simplesmente apareceu? O ego é essa tentativa de centralizar algo que nunca foi central. Essa é uma tragédia de termos nos tornado indivíduos tão independentes, né? Séculos atrás, a gente era muito menos livre, a gente tinha as nossas vidas muito mais determinadas pelo contexto. Então, se você fazia parte de uma família de sapateiro, você já sabia que seria um sapateiro, não tinha muito o que fazer, você nem pensava sobre isso. Hoje em dia não, hoje em dia você nasce e você tem um cartel de possibilidades muito maior. Isso gera uma liberdade, que é bom, mas isso gera também uma angústia, uma certa aflição por não saber muito bem qual caminho seguir e por não ter todas as ferramentas que são necessárias para escolher esse caminho. Uma identidade construída, tentando parecer sólida, mas ela não é. Ela muda o tempo todo. E mesmo assim, você luta para protegê-la, como se fosse algo real. Krishnamurti dizia: o observador é o observado. Não existe um você separado da experiência, mas essa ideia desmonta tudo, porque se não há centro fixo, então não há nada para defender.
E isso assusta, mas também liberta. Quando você escuta "nada importa", a mente entra em choque. Parece vazio, parece perigoso. Mas isso é só o começo. Existe um niilismo destrutivo, aquele que leva à apatia. Mas existe outro, mais profundo, um niilismo lúcido, que não destrói a vida. Pois é, esse é um dos grandes mitos modernos. Não existe um eu imaculado, fechado, uma essência sua. Você é uma combustão de coisas que vem do seu contexto, do seu ambiente, da sua família, do seu DNA, da sua genética, da sua história, do seu país, da sua cultura, enfim, de várias variáveis. E essas coisas elas vão formando a sua identidade. Então não existe uma identidade fixa, cristalina, que define você, que é você em essência. Não. Você é tudo isso. Você é tudo isso em conjunto. Mas dissolve a ilusão. Nada importa, do jeito que você pensava. E isso muda tudo. Porque agora você pode agir sem o peso da necessidade. Você pode viver, sem transformar cada momento em prova. Você pode falhar, sem colapsar. Você pode amar, sem possuir. Alan Watts apontava isso com leveza. Você não precisa levar o jogo tão a sério para jogar bem. Na verdade, quando você solta, você joga melhor. Espiritualidade não é crença, não é sistema, não é ritual, é percepção. É ver a realidade, sem distorção, sem a necessidade de encaixar tudo em significado. Vocês percebem que tem um certo flerte com autoajuda aqui, né? Ele cita algumas frases soltas, meio frases de efeito, dá algumas definições que são um tanto rasas. Não desmerecendo o vídeo, porque eu consigo ver um conteúdo relevante aqui, mas essa fórmula de autoajuda, de citar frases de autores, sem contextualizar, sem trabalhar a ideia do autor, não leva a uma reflexão mais profunda, que seria o ideal. Funciona para um insight primeiro, para um pensamento mais trivial, mas que não gera uma reflexão filosófica de fato. Então esse é só um disclaimer que eu acho que vale a pena falar aqui. Robert Adams falava do silêncio como resposta, mas não o silêncio forçado, o silêncio natural, que surge quando o ruído da mente cessa. E nesse silêncio, algo fica claro. Nada precisa ser resolvido, nada precisa ser fixado. A vida não é um problema, ela é movimento, e você não está separado disso. Você é isso acontecendo. Quando você finalmente solta, algo muda. Não dramaticamente, mas profundamente. O peso diminui, a urgência desaparece. Você não precisa mais controlar cada detalhe. Você não precisa mais ser alguém específico. E isso traz um tipo raro de paz. Você ainda vive, ainda age, ainda sente, mas sem o desespero escondido por trás. O estoicismo ele ajuda bastante nesse sentido. O Marco Aurélio, por exemplo, fala em seus escritos sobre perceber que você não é importante, perceber a sua insignificância perante o mundo, perante o universo, como todo o resto não depende de você, quase nada depende de você, e como você faz pouca falta para o mundo. E perceber isso não é se amargurar, não é se tornar infeliz, é na verdade se libertar para aproveitar a vida de uma forma mais autêntica, de perceber que você tem muito mais chance de arriscar, de aprender, de errar, de cometer falhas do que seria se você tivesse uma grande importância para o mundo. Porque se você é desimportante, os seus erros também são. Né? Então perceber isso se torna uma chave de libertação e de propulsão para uma felicidade que você não alcançaria se não tivesse esse pensamento. Você começa a perceber pequenas coisas, sem precisar que elas sejam especiais. E isso é suficiente. E então chegamos ao ponto mais estranho. Nada importa. E isso não destrói a vida. Isso devolve a vida. Porque sem a obrigação de significado, tudo fica leve. Eu defendo uma atitude parecida também, como eu falei antes.
a ideia estoica de Marco Aurélio, de dar-se a devida desimportância, de perceber a sua insignificância do mundo, eu acho muito válida para nos fazer perceber que o mundo não depende da gente, que a gente não vai fazer a diferença na vida da maioria das pessoas, e que por isso nós temos um campo muito vasto para experimentar o mundo, para nos divertir, para errar, para acertar, para aprender, para ensinar, sem ter que ficar o tempo todo pensando nisso e remoendo as nossas falhas. Vou parar por aqui porque eu acho que a gente já pegou o ponto central do vídeo. Como eu falei, é um vídeo que cumpre um papel muito legal de suscitar essa reflexão sobre a modernidade, sobre como estamos vivendo, sobre os nossos problemas modernos, contemporâneos, que passam muito pela solidão, pela angústia, pelo burnout, pela performance. Então, vale sempre voltar a esse tema e pensar um pouco sobre ele e tentar nos desvencilhar desses problemas, por mais difícil que seja. E se você quer fazer isso, uma ótima forma é através da leitura, da reflexão, da filosofia, coisa que a gente faz no meu clube de leitura, Filosofia Cotidiana, lendo livros clássicos da literatura, sempre com acompanhamento filosófico. Se você tem interesse, clica no link da descrição. E se você quer saber como começar a estudar filosofia, clica nesse vídeo aqui.